Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 13 de abril. Agora na Espanha, 9 horas e 33 minutos. No Brasil, 4h33 da manhã. Gente, a BTC aqui no 6 horas, vocês vão me desculpar, mas ela segue respeitando a nossa figura triangularizada de caráter ascendente. A mega agulhada de ontem bateu na mínima 65.086. Beijou a Lauer, mas segue desenhando uma sequência impressionante de fundos ascendentes. Desde a mega agulhada de 5 de março, onde a mínima bateu em 59.005, todas as agulhadas subsequentes foram ascendentes. A agulhada de 19 de março bateu 60.775, depois a agulhada de 22 de março, 62.260, e a agulhada de ontem bateu 65.086, ou seja, fundos ascendentes, a aresta superior nitidamente flat no patamar de 72 mil, que a gente não consegue superar. Claramente a BTC está acumulando. E vocês hão de convir que num cenário desse bizarro, com DXY tendo subido quase 1%, chegou a bater quase 1%, para vocês terem a ideia da bizarrice que é o DXY subir 1%, a gente está lidando com uma moeda estável como o dólar, supostamente estável, e um índice que mede a força dessa moeda supostamente estável contra uma cesta de outras moedas estáveis que compõem, que representam as moedas mais poderosas do planeta, fora o dólar, que são libras esterlinas, francos suíços, ienes japoneses, enfim, toda essa cesta que compõe as divisas da cesta do DXY e que mede a força do dólar norte-americano, elas variaram quase 1% em menos de 24 horas. Então, a bizarrice disso é que moedas estáveis não deveriam variar quase 1% em menos de 24 horas contra outras moedas estáveis, porque tudo isso deveria ser estável. Então, vocês hão de convir que num cenário desse, com o DXY subindo quase 1%, facilmente a BTC teria desabado uns 20, 30% em condições normais de temperatura e pressão. E não foi isso que aconteceu. Agora, já na manhã desse sábado, tá rolando um belo engolfo aqui, um abraço desse corpo real vendedor que vai voltar, que vai redundar no esgotamento desse ímpeto vendedor. E agora, num efeito elástico, a BTC vai voltar para a própria VWAP mensal, lá no patamar de 69 mil. Vai formar um pullback para depois voltar a estressar a aresta superior. E o DXY, agora vamos para o gráfico do DXY em comparação com a BTC. O DXY segue uma saga aqui impulsiva que vai encontrar um ponto de inflexão muito relevante nesse último topo, que está em 106,7. O DXY fez a máxima na sexta-feira em 105,76. Então a única certeza que a gente tem em relação à movimentação do DXY na próxima semana é que ele vai encontrar isso aqui que está na memória do mercado. A última vez que o DXY bateu nesse patamar de 106,7, ele simplesmente tocou ali e emburacou em direção a 99. Se o DXY iniciar essa queda a partir da próxima semana, e é muito provável que ele o faça, aí vocês podem ter certeza que a BTC vai startar a nossa onda 5 lá no diário em direção a 100 mil dólares. Nada, absolutamente nada mudou, nem no diário, nem no 6 horas, nem no Renko. Aqui no Renko, claramente a BTC continua acumulando numa cunha que tem por centro gravitacional a máxima do último ciclo, ou seja, absolutamente nada mudou. A única coisa que mudou foi a brutal volatilidade do DXY, que está reagindo a essa tensão geopolítica. O Irã está prestes a atacar Israel, o petróleo bateu a máxima dos últimos 6 meses, e nesse cenário hecatômbico o DXY subiu quase 1% e a BTC está ali, na minha leitura, acumulando num nível de estabilidade. O que aconteceu com o mundo das altcoins
foi só um cenário de oportunidade, porque muitas dessas altcoins liquidaram os alavancados no sentido long e agora é muitíssimo provável que, com a BTC voltando a estressar a aresta superior da sua cunha acumulacional, muitas dessas altcoins vão praticamente dobrar de valor em relação ao patamar em que elas se encontram agora. Na seara fática, 864 milhões de dólares liquidados nos dois sentidos, long e short. Foi realmente uma varredura existencial no mundo criptográfico. Quase 1 bilhão de dólares liquidados em menos de 24 horas. Enfim, é um ambiente não pouco regulamentado em boa parte das jurisdições. É um ambiente em que é possível alavancar até mais de 100 vezes em algumas exchanges. E acabou gerando isso aí é uma verdadeira seleção natural. Não é possível sobreviver alavancando muito no mundo cripto. E ainda na seara fática, a semana de blockchain de Paris se encerrou e a conclusão que o CEO da eToro, o Ioni Assia, expôs e acabou ofertando na sua palestra, na sua charla dentro dessa conferência, é que a capitalização do mundo criptográfico para os próximos 10 anos é de no mínimo 100 trilhões de dólares, segundo o CEO da eToro, que é uma exchange do mundo TradeFi e do mundo cripto. O mundo TradeFi está paulatinamente migrando para a criptografia. Só quem está dentro da indústria consegue entender esse movimento. Quem está fora fica com uma visão completamente míope. Não é à toa que a BlackRock já enveredou pro mundo da criptografia, lançando os ETFs, lançando stablecoins. A USDC tem participação da BlackRock. Segundo ele, é um movimento inexorável. A capitalização da criptografia nos próximos 10 anos vai bater 100 trilhões de dólares. Para vocês entenderem a bizarrice do que ele está falando, hoje todas as criptos do planeta somadas valem somente 2,45 tri. Só o market cap da BTC vale 1,3 trilhão de dólares. Toda a criptografia, somados o market cap das altcoins e o market cap da BTC, vale 2,45 tri. Ou seja, isso aqui vai se multiplicar pelo menos por 40, talvez 50 vezes. Enfim, aí agora, ainda na seara fática, geopolítica e finanças internacionais, o petróleo bate a máxima em 6 meses, à medida que o conflito no Oriente Médio vai aumentando a sua tensão. E o CEO do JP Morgan alerta que a inflação resistente, guerras terríveis se avizinhando e a violência são forças que tornam as incertezas cada vez mais contundentes. O CEO do JP Morgan, ele diz que esse cenário atual é um dos mais incertos que ele já experimentou. É a primeira vez que ele vê um aperto quantitativo desse nível promovido por um banco central norte-americano não surtir nenhum efeito em termos de recessão. Ele não sabe se a economia norte-americana ainda vai experimentar um efeito retardado, atrasado em relação a esse aperto quantitativo, que já deveria ter criado um ambiente de recessão. Ele não sabe por que essa reação do mercado e esse aperto quantitativo ainda não gerou uma brutal recessão, mas o fato é que esse ambiente de incerteza é o que está assustando a sua gestão de recursos. Mas é preciso muita cautela e diversificar os investimentos. E Israel se prepara para um ataque direto do Irã num nível de tensão sem precedentes desde a Guerra de Yom Kippur. Para quem não sabe, a Guerra de Yom Kippur, em 1973, foi uma tentativa do mundo árabe de se livrar da humilhação da Guerra dos 6 Dias, na década de 60. Na Guerra dos 6 Dias,
milagrosamente Israel conseguiu evitar uma investida de vários países, Egito, e Síria, Irã, Iraque, Jordânia. Eles formaram uma coalizão para atacar Israel. A inteligência israelense, horas antes do ataque, percebeu a movimentação e numa investida noturna, Israel conseguiu eliminar a Força Aérea Egípcia, que estava formando estava criando uma linha de ataque no deserto do Sinai. E Israel, numa investida noturna, eliminou praticamente todos os caças da Força Aérea Egípcia, foi para cima da Síria, a Jordânia teve que recuar, e aí só sobrou para Israel a defesa franca contra o Irã e o Iraque. Aí ficou uma coisa mais justa, porque Israel, por meio da sua inteligência, conseguiu aniquilar da coalizão mais da metade dos países, e aí brigou de forma franca contra dois países dessa coalizão e basicamente venceu a Guerra dos 6 Dias, no que foi considerado Até hoje a Guerra dos 6 Dias é estudada por forças militares do mundo inteiro. Foi a inteligência israelí que salvou o território de Israel. E numa tentativa de se livrar dessa humilhação, na década de 70, em 1973, essa mesma coalizão de países investiram novamente contra Israel e novamente essa coalizão foi derrotada. E agora, passados todos esses anos, o nível de alerta volta para um patamar equivalente a esse da Guerra dos 6 Dias, da Guerra de Yom Kippur, e novamente Israel afirma que prontamente irá responder a qualquer ataque oriundo de qualquer país, principalmente agora do Irã, que avisou que vai retaliar a investida de Israel contra a embaixada iraniana em território sírio. Gente, o mundo tá literalmente virado numa hecatombe nuclear. A BTC segue desenhando fundos ascendentes, topos descendentes, tanto no diário, quanto no 6 horas, quanto no Renko, como eu mostrei para vocês. Os Cavaleiros do Apocalipse só tinham uma chance: a perda dessa acumulação aqui no 6 horas. Se a gente efetivamente perdesse esse fundo aqui de 5 de março, em 59.005, aí sim o gráfico ficaria muito feio. Mas diante dessa sequência brutal de fundos ascendentes, não há o que contestar em termos de movimento acumulacional. A BTC segue acumulando. A próxima parada dela é a própria VWAP mensal no patamar de 69. Vai formar um pullback, depois vai buscar 72. Muitas altcoins vão explodir nesse retorno a 72. E como a BTC tem muita chance de romper essa acumulação em direção a 100 mil dólares, já que o DXY subiu demais e está chegando naquele ponto de inflexão muito interessante, que é 105.6, 106.5, desculpa. Agora, nesse momento, o DXY está 105.6 e vai buscar 106.7. E aí, gente, se o DXY bater nesse patamar, tá na memória do mercado que a última vez que ele encostou ali, ele emburacou para 99. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Total 2, BNB, DOT, Kusama, Atom, que corrigiu horrores. Foi para 9.21 e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.